E aí, pessoal, tudo bem? Para a aula de hoje, de Matemática 2, eu separei umas questões do PDF do projeto Medicina. É interessante para quem vai tentar um curso concorrido, tentar resolver as questões desse projeto aqui. Tem divididos por assuntos, então tem muita questão. Eu aconselho em um outro momento vocês tentarem responder todas as questões. Por hora, vocês vão se concentrar nas questões que eu marquei. Eu vou deixar o PDF completo mesmo assim para vocês. Aborda muita coisa sobre pirâmide. Eu marquei umas questões que se aproximam muito com o estilo de pergunta que eu vou fazer na prova de vocês, além do nível ser exatamente o mesmo, tá bom? Eu vou começar com uma questão 6, bem? Então, vamos dar uma lida e vamos ver como é que a gente consegue articular as fórmulas que a gente viu sobre pirâmide a partir dos problemas, numas questões que são mais contextualizadas, beleza? Pirâmide na prova de vocês é algo certeza. Área total, o volume, tá certo? Além de prismas também, tá bom? E projeções de figuras planas e planificação. Vejamos então o que a questão 6 diz para a gente. Diz assim: a base de uma pirâmide é um quadrado cujo lado mede 8 raiz de 2. Se as arestas laterais da pirâmide medem 17 centímetros, o seu volume em centímetros cúbicos é... Então vamos desenhar essa pirâmide, ok? Vou botar aqui a whiteboard aqui no canto, a gente vai para a questão 6 e vamos coletar então aqui as informações. Primeiro que é uma pirâmide de base quadrangular, ou seja, a base dela é um quadrado. Eu já também comentei com vocês que eu já ia, que eu sempre vou trabalhar com as questões de base quadrada, triangular e hexagonal, né? Dou preferência para pirâmides que tenham essas bases. Então veja só, a questão já diz que a pirâmide é de base quadrangular e o lado desse quadrado, que é a base, né, é 8 raiz de 2. Em seguida, a questão diz que as arestas laterais da pirâmide medem 17. Então, a aresta lateral aqui, ó, essa aresta lateral aqui, eu vou colocar ela igual a 17. Então, veja bem, a gente vai... a questão pede o volume, e para a gente achar o volume, o que é que a gente precisa ter? Para achar o volume de uma pirâmide, a gente precisa da área da base e da altura, porque o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base já dá para a gente calcular. Veja bem, a base trata-se de um quadrado. Então, 8 raiz de 2 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, a área da base, nesse caso aqui, é 128, ok? Bom, uma vez que a gente tem a área da base, para achar o volume ainda está faltando a altura. Vamos voltar aqui para a pirâmide, certo? Isso aqui é a altura. Bom, se eu juntar com esse ponto aqui, então o que eu vou ter aqui é um triângulo retângulo. E sobre um triângulo retângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Porém, eu preciso saber quanto é que vale esse pedacinho aqui, beleza? Só que esse pedacinho, ele é a metade da diagonal do quadrado. Então, a gente vai calcular a diagonal do quadrado, vai dividir essa diagonal por 2. E aí, depois, a gente vai conseguir calcular a altura. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é, como L é 8 raiz de 2, 8 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, daqui a gente conclui que diagonal é 8 vezes 2, a diagonal é 16. Se a diagonal é 16, então esse pedaço aqui é a metade de 16. A metade de 16 é 8. Então, agora eu vou me concentrar só no triângulo retângulo que eu pintei lá em cima. O triângulo retângulo pintado, esse cateto é a altura, a hipotenusa vale 17
A altura a gente está atrás e a gente acabou de descobrir que esse lado vale 8. Então, vamos aplicar Pitágoras para descobrir a altura. 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais h ao quadrado. 289 é igual a 64 mais h ao quadrado. 289 menos 64 é igual a h ao quadrado. Aqui a gente conclui que h ao quadrado é igual a 225 e a raiz quadrada de 225 é 15. Pronto. Precisávamos da área da base, achamos, aqui. Precisávamos da altura, calculamos também. Então, a gente já pode achar o volume dessa pirâmide. Volume é igual a 1/3 da área da base, que deu 128, vezes a altura, que deu 15. Então, a gente já pode dividir aqui 15 por 3, que dá 5. Ok? Então, o volume será 1 vezes 128 vezes 5. Bom, volume é igual a 128 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 14 vai 1. Vai dar 640, no caso, centímetros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide dada pela questão. Então, lá no PDF 640, o item correto será o item P. Vamos então para a próxima questão. O que é que nos diz a próxima questão? A próxima questão que eu marquei para a gente resolver aqui foi a questão de número 11, se eu não me engano. Foi, tá aqui ela. Questão de número 11. Vamos ler. Se precisar montar o desenho, a gente monta, beleza? Não é obrigado você ter desenho para responder essas questões. O desenho, nesse caso, ele vai ajudar a gente bastante nessas resoluções. Então, veja bem. Vamos ver o que a questão 11 nos diz. Deixa eu separar aqui um espaço para ela. E a questão 11 diz o seguinte. São dados 2 planos paralelos distantes de 5 centímetros. Considere em um dos planos um triângulo ABC de área 30 centímetros quadrados e no outro plano um ponto qualquer. O volume do tetraedro ABCO é... Então, veja só, são 2 planos. Okay? Em um desses planos tem um triângulo e no outro plano tem um ponto, certo? Os 2 planos estão distantes um do outro, é o equivalente a 5 centímetros. Aí ele quer saber o volume do tetraedro formado, né? Da pirâmide de base quadrangular formada. Ó. Se eu ligar isso aqui com isso e isso, a gente tem uma pirâmide de base triangular. E a questão já diz quanto é essa área aqui, ó. A questão diz que a área da base é 30 centímetros quadrados. Então, uma coisa boa, eu já sei quanto é a área da base, é 30 centímetros quadrados. Eu também já sei quanto é a altura, é 5 centímetros. E a questão pede o volume. Então, é só a gente aplicar isso aqui na fórmula do volume da pirâmide. Volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Bom, 30 dá para dividir por 3, vamos dividir logo. 30 por 3, tá bom? 30 dividido por 3 vai dar 5. Então, a gente já pode tirar esse 30 sobre 3 e colocar o 5. Volume é igual a 5 não, desculpa, dá 10. Então, a gente já pode tirar isso aqui e colocar um 10. 1 vezes 10 vezes 5.
1 vezes 10 é 10 e 10 vezes 5, 50 centímetros cúbicos. Então, para essa questão, o item correto é o item E. Vamos marcar aqui, então, o item E. Bom, a outra questão que eu marquei foi a questão de número 13. Vamos ver o que a questão de número 13 diz aqui para a gente, ok? Questão de número 13. Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura mede 8 centímetros e a aresta da base mede 2 raiz de 3. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é... Então, vejamos o que a questão 13 dá de informação para a gente. Certo? Primeiro que a questão 13 já diz qual é a base dessa pirâmide, né? É uma pirâmide de base hexagonal, então a base dessa pirâmide é um hexágono. Vamos desenhar então a base da pirâmide. Depois, a questão diz para a gente que essa altura dessa pirâmide de base hexagonal, eu vou logo desenhar a pirâmide. A questão diz que a altura dessa pirâmide é igual a 8 centímetros. E diz que a aresta da base desse hexágono é 2 raiz de 3. Está pedindo para a gente o volume. E aí, reforçando de novo, volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Eu tenho a área da base? Não tenho, mas eu já tenho a altura. Eu não tenho a área da base, mas eu tenho informação suficiente para calcular a área dessa base. Então, eu vou fazer isso, porque a base é um hexágono e eu já coloquei para vocês a fórmula para o cálculo da área de um hexágono. Isso a gente viu também lá nas primeiras aulas, quando a gente estudou áreas de figuras planas, e eu disse que vocês precisariam daquela aula para compreender essa parte de geometria espacial. Então, para a gente calcular a área de um hexágono, a gente só precisa do lado do hexágono, porque a área é o seguinte: a área do hexágono é 3L² raiz de 3 sobre 2. O lado do hexágono é 2 raiz de 3, então a área da base será 3 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui, o que a gente vai concluir é o seguinte, que a área da base é igual a 3 vezes 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Vezes raiz de 3, tudo isso sobre 2. Então, a área da base, nesse caso aqui, eu posso fazer, 4 dividido por 2 dá 2. Assim, a área da base vai dar 18 raiz de 3. Pronto. Fizemos aí a área da base. Temos a altura, temos a área da base, então estamos com informação suficiente para calcular o volume. Volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Esse 18 aqui dá para dividir por 3, que dá 6. Então, o volume é 6 raiz de 3 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. Então, o volume é igual a 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Então, vamos olhar o item correto. O item correto é o item C. Vamos ver então a próxima questão que eu marquei. Nesse caso aqui, parece que a próxima questão foi a 17. Foi isso. Marquei a questão de número 17. A questão de número 17 diz o seguinte: numa pirâmide quadrangular regular, uma aresta da base mede 2 raiz de 2
e uma aresta lateral mede raiz de 22. Então, a gente tem uma pirâmide de base quadrangular, ou seja, uma pirâmide cuja base é um quadrado, certo? Questão de número 17. A gente tem uma pirâmide de base quadrangular. E ele dá umas informações sobre essa pirâmide, como, por exemplo, a aresta lateral e a base. A aresta da base mede 2 raiz de 2 e a aresta lateral raiz de 22. Então, aqui é 2 raiz de 2 e aqui na aresta lateral é raiz de 22. Está pedindo para a gente calcular o volume. A gente entra naquele mesmo processo. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Não temos a área da base e não temos a altura, mas podemos calcular. Como a base trata-se de um quadrado, a área da base é o lado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e a raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2, 8. Então, a área da base dessa pirâmide é 8 centímetros quadrados. Pronto. Agora a gente precisa da altura, tá bom? Naquela mesma, digamos, linha de raciocínio da outra questão, ó, aqui tem a altura. Se eu ligar com esse outro vértice aqui, eu monto um triângulo retângulo. Então, a raiz de 22 é a hipotenusa e a metade da diagonal do quadrado é o outro cateto do triângulo. Então, vamos calcular a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Nesse caso, L vale 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui a gente vai ter que a diagonal é 2 vezes 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 e 2 vezes 2, 4. Então, a diagonal é 4. A diagonal vale 4. Porém, eu não quero a diagonal toda, eu quero só a metade dela. A metade dela é 2. Agora eu vou desenhar o triângulo retângulo aqui embaixo, onde eu tenho aqui a altura que eu estou atrás. A hipotenusa desse triângulo vale raiz de 22. E esse lado aqui a gente acabou de descobrir vale 2. Então, a raiz de 22 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, toda raiz quadrada ao quadrado, a gente só cancela o radical. É igual a h ao quadrado mais 4. O h ao quadrado vai ser igual a 22 menos 4. E 22 menos 4 é 18. Então, o h é igual a raiz de 18. 18 a gente pode escrever como sendo a raiz de 9 vezes 2. Ok? Bom, a raiz de 9 a gente tem. Por que eu estou simplificando? Porque a gente está fazendo questão de marcar. Na avaliação contínua, vocês vão fazer também questões de múltipla escolha. Então, os radicais eles estão simplificados no máximo. Então, h, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 2 não. Então, permanece no radical. Não tem assim exato, né? A raiz de 2. Então, pronto. Não tínhamos a altura, agora temos. Temos duas informações que precisamos para calcular o volume dessa pirâmide. A gente sabe quanto é que vale a área da base. A área da base vale 8 e a altura vale 3 raiz de 2. Então, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Cancelo o 3 de cima com o 3 de baixo. O que a gente vai ter é o seguinte: volume é igual a 8 raiz de 2 centímetros cúbicos. Ok? Vamos lá olhar no PDF. 8 raiz de 2 centímetros cúbicos. O item correto é o item B. Ok? É isso, pessoal. Essas foram as questões que eu selecionei para resolver com vocês, que estão no nível das questões da prova, certo? Além de outros assuntos, claro, que serão cobrados, não só o volume. A gente pode ter questões de área lateral. Eu vou deixar esse PDF para vocês, para que vocês possam estar estudando por ele, possam reforçar o conhecimento de vocês. E em uma outra oportunidade, vocês podem
tentar resolver as outras questões, tá certo? A minha aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Vou disponibilizar o esquema das resoluções, o PDF, tá certo? Você olha quais são as questões que eu fiz, procura as questões marcadas e as outras questões ficam para um outro momento até, se você quiser estudar mais sobre o assunto, tá certo? É isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo. Boa avaliação. Tchau, tchau.